Olá pessoal, esses dias eu tava vendo na rede social, no Instagram, uma moça viúva, uma moça nova, de um rapaz que, segundo ela, o esposo dela era uma pessoa de bem, admirável, tinha o seu serviço, seus amigos, e conheceu em 2022, foi em 2022 na outra Copa, ela inclusive fez vídeo devido à Copa do Mundo agora, conheceu o jogo das bets e começou viciar. Ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, viciou e quando foi ver, ele estava devendo R$ 1 milhão, quase R$ 1 milhão. A moça fala no vídeo e entrou em depressão. Ela não fala, ele fala que ele perdeu a vida, possivelmente deve ter sido suicídio. Ela não fala, mas pelo contexto a gente imagina que é isso. E destruiu a família dela, deixou uma criança de 5 anos. E eu vi nos comentários muitas pessoas falando, diga não às bet, concordando, que se está trazendo uma consequência para a sociedade. Só que me chamou a atenção um comentário de um rapaz, meio insensível, mas infelizmente, de fato, se a gente analisar bem, há de concordar. Ele falou: o problema não são as bets. Por isso eu coloquei o título no vídeo: o problema não são as bets, e sim as pessoas. Pessoal, ele argumenta lá e tem sentido, não defendendo bets aqui, né? Mas o que acontece? As bets não obrigam a pessoa a colocar o dinheiro lá e jogar. Da mesma forma, as empresas que fabricam cachaça não obrigam a pessoa a tomar cachaça. O traficante não obriga a pessoa a usar droga. Aí teria que fechar as fábricas de cachaça, as drogas já são proibidas, né? Mas mesmo assim o pessoal usa, teria que fechar as bets. Uma pessoa vicia em doce e às vezes com consequência, problema de saúde, vem ter diabetes, teria que fechar as fábricas de doce. Então, assim, eu concordo, achei insensível, mas concordo com o comentário do rapaz. Mas o que leva a pessoa ao vício, né? Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu gostaria de apresentar a vocês, não sei se vocês já leram esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. O que esse livro fala? O hábito, como que a gente... o hábito que leva ao vício, a partir do momento que se leva o controle. Mas como que funciona o hábito? Tem uma deixa. Aqui tem um exemplo, eu não vou resumir todo, mas um exemplo dele aqui, que vocês vão ler, vão entender. Você está trabalhando, certo? No seu serviço. Aí você cria uma rotina quando você está estressado devido ao seu serviço, dependendo do horário, aí você sai e come um doce, uma balinha, um docinho, certo? E ali para você desestressar. Então o que acontece? A rotina é comer o doce, que é o gatilho. A deixa é o estresse do serviço. Às vezes tá estressado, tá sobrecarregado, trabalha em frente ao computador lá, entendeu? No escritório. Aí depois que já tá sobrecarregado, aí vai para a rotina de comer um docinho. E a recompensa, o cérebro ativa, que vai ser a distração, né? Você vai ter recompensa. Eu distraí, aliviei comendo um docinho. Então você pode mudar, como se diz, a rotina. Você vai ter o estresse do serviço, vai continuar, só que em vez de você ir lá comer um docinho, levanta, bebe uma água e vai conversar com um colega do trabalho. Você está deixando de comer o docinho, certo? E você está tendo a recompensa, a distração. Então, o livro basicamente ele fala isso. O que acontece? Qual que é a sugestão? E às vezes você fala bem assim, um exemplo tosco, mas vamos trazer no nosso dia a dia, na vida real. Vou falar aqui da vida do homem e da mulher, que eu acho que às vezes vocês vão se identificar. Eu sou homem, nem todo homem, mas a maioria gosta de ir no bar, beber uma cervejinha, certo? E às vezes até brincar, a mulher não entende magia do bar. Não tem problema beber uma cervejinha, você vai no boteco, você conversa, distrai com os amigos, conta piada, ri. É legal, né? Mas como a mulher também, às vezes vai no salão fazer unha, às vezes nem vai pela unha, como o homem nem vai pela bebida, às vezes pelo momento de prazer, certo? Só que se todo mundo parasse, refletisse à noite, tudo que faz durante o dia, e identificar que nós somos frágeis, nossos cérebros são fracos. Por que o cérebro faz isso? A gente entra no piloto automático, é o lupo do cérebro. Aqui fala. Por exemplo, vou dar um exemplo, meio fora do contexto aqui. A minha casa aqui, a rua é assim, ó, declinada, certo? Então, quando eu vou entrar na garagem,
Eu não gosto de vir na parte de baixo da rua para entrar na garagem, porque o carro garra. E aí o vizinho às vezes para o carro em frente à minha garagem, não em frente à garagem, em frente, mas do outro lado da rua que pode. Aí eu entrar assim, eu tenho que fazer com o carro uma manobra, aí garra. Aí eu gosto sempre, dou volta no quarteirão e entro assim, ó, entendeu? Descendo, a rua descendo, que não garra. De moto não tem necessidade, mas às vezes eu tô andando de moto, eu esqueço. Minha mente acha que eu tô de carro, que eu já tenho um costume. Aí eu dou a volta com a moto sem necessidade, você entendeu? Então o cérebro ele economiza energia. É a maioria dos acidentes. Por que a maioria dos acidentes acontece? A pessoa viaja, vai longe, fica muito tempo fora, aí, tipo assim, uma viagem extensa, quando tá chegando perto de casa, ela já tá acostumada com aquele trajeto, entrando no piloto automático, distrai, e às vezes muito acidente ocorre quando a pessoa tá chegando em casa. Então, assim, o nosso cérebro é frágil, você entendeu? E a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso. E se todo mundo fizesse uma análise na hora de dormir, refletisse o que eu fiz durante o dia, certo? E você ia conseguir descobrir, às vezes, se alguma rotina ali está te levando a um vício, se esse vício chega um momento, a partir do momento que o hábito vira vício, você perde o controle, aí você começa a criar desculpas, você entendeu? Tipo assim, a mulher, tá estressada, vou entrar num aplicativo aqui da Shopee, eu tô precisando disso aqui, às vezes nem tá, você entendeu? É para desestressar, aí cria justificativa. O homem às vezes pega frequência, começa a ir no bar e vai todo dia, às vezes já atrapalha o relacionamento, você entendeu? A vida financeira, o trabalho, tudo. E não, qual o problema? Isso que tem? Então, a partir do momento que você começa, você vê que tá errado, tá prejudicando, você começa a criar justificativo, você já tá no vício. Então, assim, antes de entrar no vício, tomara que não entra, igual o caso das bets aí, entendeu? Várias discussões políticas, uns sendo contra, outros a favor, uns criticam o Cazé TV, mas não critica a Globo, você entendeu? Também faz propaganda, tudo, gera dinheiro. E o problema, infelizmente, a população ela não tem educação, você entendeu? E todo mundo está sujeito a isso, entendeu? Só que acontece, a gente tem que criar um método. É, Todo mundo tem hábito. A gente vive na sociedade em meio de hábitos, só que a gente tem que procurar adquirir hábitos saudáveis. Você entendeu? Se você gosta de no bar lá, distrair, passa a correr, vai. É diferente, beleza, mas você vai ter uma turma ali que você vai conversar, vai distrair, você entendeu? Se a sua recompensa é distrair, conversar, você vai ter um público ali, né? E lógico, tudo isso tem que ser analisado, porque às vezes as pessoas aí começa a correr. Aí tá no meio ali, todo mundo começa a comprar tênis, falar preço de tênis, começa a ir em vários eventos de corrida, e às vezes a pessoa não tem condição e quer acompanhar, vai prejudicar também. Então tudo tem que ser analisado. Analise se todo mundo, quando fosse dormir, parasse, pensasse o que fez durante o dia, o que está fazendo com frequência, o que às vezes ali está saindo do controle, eu acho que as pessoas entrariam menos em vício, porque só quem tem na família, quem viveu, quem vive uma situação de vício, sabe o quanto é triste uma pessoa alcoólatra, uma pessoa viciada em drogas, uma pessoa viciada em bets, você entendeu? E são os vícios mais falados, mas tem vários vícios aí que destrói família. Por exemplo, eu convivi com uma pessoa, assim, no serviço, é, que principalmente hoje com rede social, status, as pessoas têm mania de se comparar muito aos outros, se cobrar, né? Eu acho assim que a gente tem que se comparar com a gente, tentar ser melhor do que a gente cada dia, né? Só que as pessoas hoje têm mania de se comparar aos outros. Aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma mulher, que ela via a vida das pessoas, acha que nem tudo que tá na rede social é verdadeiro, gente. Às vezes a pessoa posta lá relacionamento, que ama tudo, e é só ali por meio da rede social. A gente não sabe o que tá por trás. Aí via a pessoa fez uma coisa no cabelo, comprou um calçado, fez uma viagem, aí ia fazendo, ia querendo fazer, ia copiando. Falava, fulano, calma, não faz isso. Sua esposa é trabalhador, esforçado. É, Você está exagerando, cada um sabe suas finanças, mas às vezes a pessoa está ali no cartão. Quando foi ver, estava endividado. Aí acabou o relacionamento, teve que separou, vendeu a casa. E é a história que acontece muito, você entendeu? A pessoa vicia no consumo. Tem um vídeo, vocês pesquisem, chama História das Coisas Versão Brasileira, fala sobre isso. Você entendeu? Tanto que a gente é induzido.
Por exemplo, tem época que nesse vídeo você pesquisa aí, História das Coisas Brasileiras, fala questão da moda. Tem época que para mulher é moda, calçado de tamanco fino. E tem época que é moda tamanco largo. Aí se a mulher tiver um tamanco largo, na época que é moda tamanco fino, as outras tudo vai apontar, vai rir, é a pessoa, você entendeu? E mesma coisa, o homem, você entendeu? Tem seus vícios, mulheres têm seus vícios, só que a gente tem que. Não é que você vai deixar de viver, não é, não, o cara é chato, ser 100% certo. Não tem como, todo mundo tem suas falhas, mas pra gente não chegar nesse ponto em que você destrói sua vida, a vida de sua família, você entendeu? E sou sim, eu sou contra as bets, eu acho que está destruindo nossa sociedade aí, mas sempre teve jogos de azar, jogo do bicho, e os políticos tá pouco se lixando, você entendeu? Você olha aí jogo de loteria, o pessoal vicia do mesmo jeito, mas por que não é proibido? Porque paga imposto. Então, independente se o pessoal tá viciando ou não, isso quer saber é de imposto. Você entendeu? Mas assim, o importante é você se fortalecer como pessoa. Reconhecer que nós somos fracos, a nossa mente é fraca como seres humanos, e a gente tem que estar sempre trabalhando a mente, lendo, estudando, procurando coisas, vícios bons. Vou dizer vícios, hábitos bons, você entendeu? Que nos agrega como pessoa. Então, é esse vídeo que eu quero deixar para vocês. E assim que puder, comprem esse livro e leiam ele tudo, vocês vão gostar. Então é isso aí, pessoal.